Irmão, nós estamos concluindo hoje uma série de ministrações sobre família, E nós estamos baseando essas ministrações nesse livro chamado Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, do pastor Lisânias Moura. Esse livro tem uma bênção, eu li esse livro, e ele, com certeza, à medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo situações das nossas próprias famílias. E hoje nós estamos encerrando essa série de ministrações. Nós estamos hoje encerrando essa parte de falar exclusivamente sobre família. Espero que você tenha sido abençoado e que hoje seja abençoado também. Se você quiser comprar esse livro, nós temos ali na livraria para vender, depois do culto você pode comprar. E é um livro muito bom, vale realmente a pena a sua leitura, ok? Enquanto eu li esse livro, irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, eu não pude deixar de situar a minha família pessoal, né, minha casa, minha esposa, meus 2 filhos, tenho 2 filhos casados, já estão fora de casa hoje, e também histórias da minha família, certo? E eu lembrei das grandes bênçãos da nossa história, da família dos Carvalho, e dos abacaxi também que a gente teve na nossa família, né? Das coisas que não foram tão bacanas assim como tem na palavra de Deus, que nós vamos ver uma coisa aqui agora, certo? E eu lembrei de alguns exemplos da nossa família, que eu gosto muito de falar deles, sempre que eu posso encher a boca assim, eu falo deles, né? Eu tenho um primo meu que foi o mais jovem estudante a passar no vestibular de medicina da Universidade Federal do Paraná, uns anos atrás, né? Se formou em medicina com louvor. Ele trabalhou com o professor Zerbini, o primeiro homem a fazer transplante de coração no Brasil, um cardiologista de mão cheia, né? E hoje ainda é médico no Paraná, e eu presidente da Associação Médica do Paraná. Então, se alguém quer falar uma referência boa da minha família, cara, eu tenho meu primo aí, cara. O cara é fera pra caramba, né? Nem todo mundo é assim, meio fraquinho que nem eu, mas tem um cara que é bom pra caramba. O pai dele, inclusive, lutou na guerra, né? Lutou na Segunda Guerra Mundial como voluntário, foi capitão do exército, depois voltou como major, né? Foi lá, lutou em Monte Castelo, um herói da família. Então, todos nós gostamos de falar bem dos nossos heróis das nossas famílias. Todos nós temos essas pessoas que são grandes referências nas nossas famílias. Eu tenho um sobrinho meu, que é procurador da Univale, né? Abaixo do reitor é ele, né? Uma das maiores autoridades do Brasil hoje em previdência privada, fez o doutorado dele na Espanha. Então, todos nós gostamos de falar bem da nossa família. Mas eu olhando para trás da nossa família também, eu tenho alguns casos mais complicados, né? Eu tenho um tio meu, tio Zeca, foi todo errado. A vida toda foi errado, né? Jogava nas calçadas, bebia, briguento, violento, né? Teve preso várias vezes, né? Ele era conhecido por ser um especialista em nadar, ele fugia da polícia atravessando o rio, mergulhando aqui no rio, né? Botava um cigarro na boca, era o grande mérito dele, botar o cigarro na boca, virado para dentro, aceso, mergulhar e tirar o outro lado, sair com o cigarro. Esse era o grande tchan dele assim, né? Esse era o tio Zeca. Então, as famílias todas, eu acho que tem os seus meninos prodígios e tem os seus tio Zecas na sua história, né? Tem o preso da penitenciária também. O homem era fera, né? Um dia ele teve uma experiência com Jesus, ele foi em São Francisco, ele foi lá para matar o pastor Joaquim, muitas vezes conheceram o pastor Joaquim, que era o pastor que criou a igreja presbiteriana, que fundou a igreja presbiteriana aqui em Jaraguá, ali perto da VEG 1. Ele foi lá para matar o pastor, e o pastor conversando com ele, né? Era tipo o Márcio Tunala, assim, foi conversando com ele, conversando. Ele acabou aceitando a Jesus, ficou na igreja durante um bom tempo, né? Mudou totalmente de vida, parou de beber, mas infelizmente depois voltou a beber de novo e acabou morrendo, uma situação muito difícil de câncer, né? E morreu assim. Não sei como é que ficou a situação dele perante Deus no final da vida dele, porque eu não acompanhei esse processo. Mas ele foi uma fonte muito grande de problema na família, né? Imagina meu pai tendo um irmão dormindo na varanda da casa, não deixava entrar, minha mãe brigava, porque ele vinha lá, ele ficava bravo, arrancava as plantas da minha mãe todas, as flores todas, porque ele ficava revoltado, a gente brigava, né? Então, esses rolos que dão nas famílias, né? Então, todas as famílias têm isso, e todos nós, quando alguém pergunta assim, escuta, fala da tua família alguma coisa, eu sempre vou falar das coisas boas, talvez você também, né? Eu tenho um primo meu que é assim, eu tenho um tio meu que é assado. Nós não gostamos de falar daqueles que são os grandes problemas, aqueles que são as más referências, dizemos assim. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito aberta nesse ponto, e o que nós lemos aqui, o que nós estudamos aqui nesses dias, foi justamente a Bíblia expondo as famílias da Bíblia. As primeiras famílias da Bíblia, as primeiras famílias que Deus começou o seu projeto de vida. A família que Deus disse, olha, eu vou através de vocês começar algo novo.
Então nós vimos 4 lições, eu vou só passar rapidamente aqui o que nós vimos até agora. A primeira lição falou sobre famílias problemáticas que encontram esperanças. E nós falamos sobre Abraão e Sara. Abraão é chamado o pai da fé, né, um amigo de Deus, um homem que teve a coragem de quase sacrificar o seu próprio filho por um pedido de Deus, né? E Deus disse: agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que tu é um homem que tem uma paixão por mim, certo? Um homem que Deus deu uma promessa para ele quando ele tinha 75 anos. Deus disse: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, certo? Aos 75 anos, mais ou menos, Deus recebe essa promessa, e essa promessa se cumpre quando ele tem 100 anos. Passaram-se 25 anos entre a promessa que Deus deu para Abraão, até que Abraão tem o filho. Eu estava lendo esse texto ontem, me atentando para algumas coisas, né? Eu sempre brinco, né? Deus às vezes demora um pouco para fazer as coisas. Parece que não é no tempo que a gente quer. Demora um pouquinho mais do que a gente gostaria, né? E nós vimos na história de Abraão e de Sara, que Sara era talvez mais impaciente que Abraão. Sara era mais nervosinha, né? E quando Abraão se você fizer as contas ali, mais ou menos 11 anos depois, 10 anos depois, né? 11 anos nasce Ismael, né? A Sara ficou vendo que a coisa não estava andando, né? Deus fez uma promessa para Abraão, e Sara resolve tomar a decisão da casa, e fala: olha, está demorando demais, Deus está demorando muito, Abraão não se resolve, fica nesse nheque-nheque, não faz nada, fica aqui, e eu vou tomar providência sobre isso, né? E a Sara pega a serva dela e joga no colo de Abraão, para ter um filho. Aliás, essa história de jogar um no colo do outro, Abraão tinha feito também já, quando jogou Sara no colo de um rei, né? Quando Abraão foi apertado uma vez, ele falou: não é minha esposa, é minha irmã, e deu a Sara para um rei. E deu 2 vezes, inclusive, né? Ele fez isso. Então, essa história de um jogar no colo do outro, parece que era uma coisa meio que comum entre os dois. Então, Sara diz: olha, pega minha serva e tem um filho com ela, certo? Depois de 10 anos. 11 anos, né? Mas 9 meses de gravidez, tu não conta 10 anos e pouco. Eu fico pensando, irmãos, como que... Eu não sou Deus, né? Nem você é Deus, mas Deus deve ter ficado apavorado, né? Cara, eu tinha um projeto para acontecer, e agora apareceu esse Ismael, que a Sara passou na frente de tudo, tomou a decisão, e Deus convocou o Congresso Celestial, o STF Celestial, e falou: eu preciso resolver isso já, agora. Preciso mandar nascer o Isaac agora, porque a Sara quebrou meus planos. Sara se antecipou. Rapidamente preciso fazer isso. Mas não foi isso que Deus fez, gente. Deus, ele tem o tempo dele. Deus espera mais 15 anos. 15 anos, aproximadamente, para que venha nascer Isaac. Nós somos bastante apavorados com o tempo, né? Eu peço uma coisa para Deus, espero uma semana, 2 semanas, 1 mês, não acontece, 3 meses. E nós somos apavorados não só com as nossas coisas, mas com as coisas das nossas famílias, dos nossos filhos também. Nós queremos ver coisas acontecendo na vida deles, que muitas vezes Deus está dizendo: não é hora, calma. Ele vai ter que viver alguma coisa, ele vai ter que passar por alguma coisa para que essas coisas possam acontecer na vida dele. Então, quando nasce Ismael, Deus diz: não vou fazer nada apurado. Nós não conseguimos apurar Deus nos seus planos. Não conseguimos impactar Deus para que ele tenha que mudar seus projetos. Ele espera 15 anos depois para que venha a nascer o tal do Isaac, que é o filho da promessa de Deus, certo? Então, aqui nós vemos uma família em que Sara resolve tomar as rédeas da casa, toma uma decisão de ela decidir aquilo que caberia a Abraão decidir, e deu o que deu esse rolo aqui, né? Família enrolada, né? Também não vejo na Bíblia muito Abraão conversando com a Sara. Imagine, gente, Deus diz para Abraão, toma o teu filho, teu único filho, e vai sacrificá-lo. O que Deus fala para Sara? A Bíblia não diz uma palavra. Deus não fala: Sara, preciso conversar contigo. Deus pediu o nosso filho, né? Não, pelo menos se conversar, a Bíblia não diz entre eles. E eu fico pensando que talvez Abraão não fez isso com Sara, simplesmente porque
A Sara é impetuosa, a Sara não vai esperar. A Sara vai dizer, de jeito nenhum, nem que a vaca tussa, isso vai acontecer. Eu vou pegar o filho, vou levar ele comigo, você não vai levar ele nunca. Então, talvez, às vezes, esses relacionamentos duros, difíceis, né, que Abraão teve com Sara, essa dificuldade dos dois, Abraão também não compartilhava com a Sara, não falava com ela o que estava acontecendo, né? Inclusive, ele é bem apressado. Deus fala, toma o teu filho, teu único filho, e lá na frente, logo em seguida, fala que Abraão sai de madrugada, né? Ele, cara, tipo assim, se quer para resolver, vou resolver já. Não é, Deus não falou para você sair de madrugada. Não, eu vou sair agora já, vou resolver isso aqui de uma vez por todas. Ele era uma pessoa bastante decidida, certo? Então, foi essa família que nós vemos, uma família de uma mulher forte, que tomou decisões, de um homem que muitas vezes fraquejou, mas Deus chama ele na Bíblia de um amigo de Deus. Deus diz ele que ele é um dos heróis da nossa fé, o pai da fé. Depois nós vimos a família na sequência, a família de Abraão, da família de Abraão, que ele tem o filho Isaac. Isaac se casa com Rebeca e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Agora que a coisa vai resolver. Esaú e Jacó, o Isaac viu que deu na família dele e falou, agora vai dar tudo certo na minha família, eu aprendi com o erro dos meus pais, não vai acontecer nada de errado comigo, agora eu vou fazer a coisa certinha. Mas novamente o que nós vemos na palavra de Deus é que a Bíblia diz que nesse caso agora, essa família tem preferências, né? Diz que o pai, se você procurar nos textos, não é a nossa mensagem de hoje, mas que o pai amava mais Esaú e a mãe preferia Jacó. Esaú era o macho man, era o cara que era caçador, era o vigoroso, era o cara que fazia, acontecia. Já o nosso amigo Jacó era mais tranquilão, gostava mais de meditar. Se você olhar em Gênesis 24:63, 24:63, diz que certa tarde ele saiu do campo para meditar. Imagina lá o Esaú trabalhando lá, que nem um louco lá, caçando e arranjando. Cadê o Jacó? Foi meditar, ele foi parar no deserto, olhar as estrelas, olhar o sol. Ele era tranquilão assim, né? Eu não sei quem você contrataria para a sua empresa, para o seu trabalho, para trabalhar com você. Eu, certamente, o Maurício ia querer o Esaú, mas Deus falou, não, é Jacó. Jacó era um cara tranquilo, né? E ele tinha a promessa de que o Jacó seria a continuidade da promessa de Deus, certo? E nós vimos naquelas ministrações, algumas similaridades entre o casamento dos pais de Isaac e de Jacó, né? Da mesma forma que Sara, Rebeca também era estéril. As duas eram estéreis. Da mesma forma que Isaac mentiu sobre Rebeca, certo? Que Abraão mentiu sobre Sara, que era sua irmã. O Isaac fez a mesma coisa, gente. Isso aí é um negócio doido, né? Imagina, o pai pegou a mãe e entregou para um rei lá, para salvar o couro dele. O Isaac fez a mesma coisa. Certamente na família aquele negócio não pegou bem, inclusive os empregados não pegou bem aquilo, certo? Mas o Isaac fez a mesma coisa, ele repetiu o mesmo comportamento do seu pai. Eu sei aqui que ninguém repete o comportamento dos seus pais, ninguém repete o comportamento das suas mães, né? Todos nós vemos os erros dele e dizemos, não, na minha família isso não acontece, certo? Mas o Isaac não era como nós, o Isaac ele repetiu as mesmas coisas, boas e ruins, certo? Outra similaridade é que havia uma promessa de Deus especial para um dos filhos. Deus tinha planos diferentes, mas tinha uma promessa para um dos filhos, certo? Isaac, Ismael, Esaú e Jacó, eles tinham temperamentos diferentes. E nós muitas vezes queremos que os nossos filhos sejam iguais. Um é excelente estudante, o outro o que ele menos quer na vida é estudar, né? E você pensa, meu Deus, mas o que deu? O que eu errei? O que está errado? Né? Eu lembro que o meu filho, às vezes quando eu estava assim num momento de paciência, de paz, eu ia ensinar ele, dar aula à noite para ele. Ele sentava de lado na mesa já, assim, ele estava louco para sair da mesa, né? Eu lembro que a minha filha nunca precisou dizer, vai estudar. Eles eram completamente diferentes nesse aspecto, certo? Não estudava nunca. Inclusive, meu filho era muito conhecido, eu recebia vários bilhetes da diretoria em casa, era bastante famoso na escola, né? O Natan não estudou, o Natan não fez isso, o Natan não foi o trabalho, né? Minha filha nunca teve nada disso, né? Eram filhos diferentes um do outro, certo? E às vezes os pais, eles querem fazer os filhos sejam todos iguais, né? A mesma forma que seja, né? Da mesma forma que Sara resolveu dar uma ajudadinha a Deus, a Rebeca também, certo, aprendeu com a sogra, né? Manipuladora, né? E resolve também dar uma ajudazinha, e embora ela tivesse a promessa que o Jacó era o filho que Deus ia
fazer a continuidade, ela diz, não vou esperar todo esse tempo, gente. Eu vou enganar o pai. Jacó, vem cá, põe a roupa do teu irmão, vai lá. A mulher enganou o marido assim, de boa, de cara dura. Minha família não tem isso. No meu caso, eu olhei e não tinha nenhum caso parecido com esse assim, trágico. Não sendo da família de alguém, já teve isso. Mas é uma famíliazinha complicada. Mas as coisas vão acontecendo, e as coisas nós vemos que elas foram aprendidas e replicadas de uma família para outra. Não sei se já aconteceu na família de vocês, isso, de um marido dizer para a esposa, você é igual a sua mãe nisso aqui. Claro que não acontece, eu sei disso. Você faz tudo igual ao teu pai. Ninguém fala isso, Lá em casa, às vezes, quando a Nira falava isso para mim. E às vezes eu até chamo ela pelo nome da mãe dela. Quando uma coisa está feia mesmo, eu já chamo ela pelo nome da mãe dela. Porque nós replicamos comportamentos parecidos. Eu já compartilhei com os irmãos aqui uma vez. Quando eu era criança, meu pai e a mãe, quando brigavam, meu pai, ele saía de casa. Não ia para bagunça, nada, mas ele saía. Voltava às 3 da manhã, 4 da manhã. E ficava em casa 2, 3 dias, uma semana que eles não se falavam. Aquilo me moía por dentro. Eu sabia que está tudo errado, dizia, está com alguma coisa. Não, está tudo bem, filho, está tudo beleza, está tudo tranquilo. Mas eu sabia que não estava. Eu dizia, gente, isso jamais vai acontecer comigo. Aí eu casei. E um dia, à noite, nós brigamos feio. Adivinha o que eu fiz? Peguei o carro e andei pela cidade, andei. Voltei para casa. Não resolveu nada. Passou um tempo, a gente brigou de novo. Acontecia às vezes a gente brigar. O que eu fiz? Eu saí, andei. Mas quando eu cheguei em casa na segunda vez, o Espírito Santo falou para mim, Maurício, você está replicando exatamente o comportamento do teu pai. Você não precisa fazer isso. Você não deve fazer isso. Não faça mais isso. E eu falei para a Nira, eu não vou mais fazer isso. Que eu lembro, eu não fiz. Não sei se ela não é que está livre. Está aí, não. Está lá atrás. Não, acho que eu não fiz mais, Não, Uma vez fiz? Não fiz mais, Não fiz mais. Está dizendo que eu não fiz mais. Mas eu tive que tomar consciência de um comportamento que, embora eu detestasse no meu pai, somente depois que Deus me confrontou com isso, é que eu tomei uma decisão de não fazer mais aquilo. Então é natural que nós replicamos aquilo, que nós fazemos igual aos nossos pais. Fazemos aquilo que nós muitas vezes não gostamos, mas fazemos, porque aprendemos a fazer assim. Eu vi uma ministração onde o pastor falou, olha, se você estivesse em outro país, imagine que você estivesse em outro país, alguém dissesse assim, fulano, queria que você desse uma palestra sobre a cultura brasileira. A cultura brasileira. Então, o que você quer que eu fale? O que você fala sobre as comidas? O que você come no Rio Grande do Sul? O que você come em Santa Catarina? Que roupas que o pessoal usa? Onde é que é mais quente? Onde é que é mais frio? O que você fala sobre isso? Normalmente você e eu diríamos, não, tudo bem. Eu posso falar sobre isso sim, com certeza. E talvez a pessoa dissesse, então, quais livros que você leu sobre cultura brasileira? Você se especializou nesse assunto. Que livros que você pesquisou? Não sei você, mas eu diria, cara, eu nunca li livro nenhum sobre cultura brasileira. Mas como é que você vai falar sobre a cultura brasileira se você nunca leu sobre a cultura brasileira? Não, porque eu vivo aqui. Eu conheço as coisas daqui. Meu dia a dia é aqui. Às vezes eu vou visitar meu filho nos Estados Unidos e eu vejo umas piadas na televisão que eu não entendo nada, porque a piada é americana. Ele é piada deles. Eu digo, até rio assim para não ficar chato, mas não entendi nada daquela piada, porque é cultural. Então, irmão, como é que nós vamos viver uma cultura? Como é que nós vamos conhecendo uma cultura? É vivendo aquela cultura, todos os dias. E eu creio, irmãos, que isso que aconteceu com o Maurício aqui, de eu replicar o conhecimento do meu pai, mudou porque eu conheci uma outra cultura. A cultura da palavra de Deus. A cultura de Jesus. A cultura do Espírito Santo. Que diz, não faz mais isso, Maurício. Você tem que mudar isso. Perfeito? Longe de ser perfeito. Mas eu conheço o que Deus requer de mim. E eu posso responder sim ou responder não. Mas Deus diz, você tem que viver nessa terra a cultura do reino de Deus. Como que eu conheço a cultura do reino de Deus?
conhecendo o livro que fala da cultura do reino de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, convivendo com a igreja do Senhor Jesus, que é o povo de Deus, escutando falar sobre o povo de Deus, escutando falar de Deus o máximo possível. Se eu estou tomando café, se eu estou almoçando, boto uma pregação, se eu estou pedalando, boto o fone de ouvido, escuta um corinho, escuta uma música, e aos poucos vou ficando imerso nessa cultura. Eu não sou especialista em grego e hebraico, mas eu posso falar da cultura do reino de Deus, porque aquilo começou a mexer com a minha vida, com o meu conhecimento, certo? Então, essa segunda família também tem muitos problemas, certo? E parece que a história agora vai melhorar, começa a melhorar. Nós também estudamos sobre famílias sem limites. Jacó foi um cara assim mais ousado, talvez, né? Jacó teve 4 esposas, 12 filhos e uma filha. É de Jacó que nós vamos falar daqui a pouco, um pouco mais, certo? A despeito de tudo que aconteceu, e Isaac continuou um servo de Deus, Isaac não abandonou sua fé, temendo ao Senhor até o final da sua vida. Em Hebreus 11, Hebreus 11, 20, diz: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Eles continuaram transmitindo as bênçãos de Deus. A família não foi perfeita, mas eu continuo abençoando você, meu filho, porque Deus me deu autoridade para abençoar meu filho. E eles continuaram abençoando seus filhos, seus netos, certo? Então, isso que aconteceu. E Jacó, a história de Jacó, nós vimos aqui também, ele traiu seu irmão, enganou seu irmão, e a mãe falou: Jacó, pica a mula, vai embora, porque o teu irmão quer te matar, né? E ele viaja quase 750 quilômetros para fugir do seu irmão, certo? Jacó, que era o preferido da sua mãe, Esaú era o preferido do pai, certo? E em Gênesis 37, versículo 2 a 4, diz que esta é a história da família de Jacó. Então lembra lá, a mulher lá, o Abraão, Isaac. Daí na família do Jacó tem Esaú, o pai gostava do Esaú, a mãe gostava do Jacó, eles tinham preferências na família, né? Você tem alguma preferência por algum filho? Não? Fala honestamente você com Deus. Algum que diz: cara, esse aqui é mais o meu jeitão, assim, é mais o meu tipo, né? Esse aqui é um mais problemático, esse aqui é mais difícil, né? E acontece que agora o Jacó, né? Ele tem alguns filhos, né? Ele teve aqui essa pancada de filhos, 12 filhos e uma filha. E diz que quando Jacó, Gênesis 37, 2 a 4, diz que Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama dele, dedo duro. Ele era o cara dedo duro, aquele que: mãe, olha o que fulano fez. Pai, olha só o que o cara fez. A Bíblia diz claramente isso. Contava ao pai a má fama deles, certo? Ora, Israel gostava mais, Jacó, depois que ele mudou de nome, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Já pensou Deus dizendo um dia, eu lendo a minha história assim, Deus dizia: Maurício, você amava muito mais esse teu filho, ou muito mais essa tua filha. Eu sei disso. Eu sei disso, que você tem esse comportamento. A Bíblia diz claramente aqui: Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma longa túnica. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam vir falar com ele amigavelmente. A família toda enrolada de novo. Terceira geração. Tudo de novo está acontecendo. Replicando a mesma coisa, certo? A mesma coisa acontecendo novamente. E agora Deus faz uma intervenção e a graça de Deus começa a entrar nessa família. O pastor pregou semana passada, José, que esses irmãos odiavam por ser dedo duro, e era um sonhador ainda por cima, sonhava que todo mundo ia se dobrar perante ele, né? José, ele é vendido pelos seus irmãos, nós vimos semana passada, vai como escravo para o Egito, se torna governador e conselheiro do faraó. Tudo de graça, Deus faz isso acontecer. Deus faz isso acontecer. Deus quer que que José seja elevado a governador do Egito, né? Dá uma competência, uma capacidade para ele acima do normal. Ele recebe seus irmãos, e embora o seu coração se mordesse pela injustiça que foi feita com ele,
José quebra essa linha de maldição e perdoa todos os seus irmãos. E aqui começa a acontecer uma grande mudança nessa família, certo? José recebe seus irmãos que venderam ele, que literalmente jogaram ele aos cães, né? E ele agora, certo, eu não sei o que a Bíblia fala, mas diz que ele gritou, ele chorou, que dá para escutar no palácio inteiro. Talvez o choro dissesse, se eu pudesse, eu esganava esses caras, cortava a cabeça deles. Mas Deus começou a trabalhar no coração de José, começou a trabalhar o perdão no coração dele, e disse, olha você, isso tudo te aconteceu porque isso faz parte do meu plano, faz parte do meu projeto, faz parte do que eu quero que aconteça na tua família. E José então, ele perdoa os seus irmãos, em Gênesis 45:5, quando ele se confronta com os seus irmãos, ele diz, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Jacó entende, José entende que ele faz parte de um grande projeto de Deus, e que aquilo que aconteceu, todo esse rolo que deu dos irmãos odiarem ele, foi porque Deus estava preservando a família de Deus, que ele tinha um projeto para que essa família seja próspera, e dali vai vir o nascimento do Messias. E hoje nós estamos encerrando essa ministração, e nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Jacó. Falamos do José, vamos falar agora do Jacó novamente, certo? E a ministração de hoje chama-se O Amor de que a Família Precisa. A história de Jacó, Raquel e Lia, certo? Jacó quer dizer usurpador. Quer dizer que usurpador, segundo o dicionário, fui ver a pessoa que toma através de violência ou de maneiras ilícitas o que não lhe pertence, certo? Imagina, você vai entregar teu cartão de visita, né? Maurício, safado, está escrito assim, nome ali, tradução, mentiroso. Esse era o nome do cara, usurpador, porque quando o irmão nasceu, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, ele era o segundo, né? Deus disse que isso ia acontecer, e era esse nome que ele tinha, usurpador. Então, quando Jacó se apresentava para alguém, ele sempre apresentava o seu currículo. Já de cara, esse é meu currículo. Eu sou usurpador. Esse que significa o meu nome, certo? Jacó, então, foge para escapar de Esaú, que quer matá-lo, o seu irmão, certo? No caminho dessa fuga, Deus aparece a Jacó, lhe dá uma visão. E apesar de tudo que aconteceu, Deus confirma novamente a promessa para Jacó. Em Gênesis 28, 13 a 15 diz, ao lado dele estava o Senhor e lhe disse, ele estava fugindo de Esaú, ele estava nessa caminhada, e aparece essa visão, e Deus diz para ele, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Jacó estava deitado, olhando para o céu, contando as estrelas, e estava dizendo, que caca que eu fiz. Que burrada que eu fiz. Enganei meu pai, fiz parte de um projeto da minha mãe, sei lá, malucona, fez me enganar meu pai, enganei meu irmão. Acabou. Acabou. Minha vida acabou. Não tem mais nada que eu possa fazer. Eu estou totalmente fora dos planos de Deus. Eu tomei uma decisão errada e Deus me excluiu dos seus planos. Deus me excluiu dos seus projetos, porque eu fiz um grande erro na minha vida. Mas nessa situação que ele está ali deitado no chão, Deus aparece e fala para ele novamente e reitera tudo para ele novamente. Seus descendentes serão como o pó da terra. A mesma promessa que ele deu lá para o avô dele, lá para o Abraão. Certo? Deus está dizendo, Jacó, não acabou. Não acabou. Tem muita coisa para você fazer ainda. Não é porque você fez grandes bobagens, não é porque você fez grandes besteiras que encerrou. Talvez os homens olhem para você e digam, acabou. Para com esse negócio. Mas Deus diz, não. Eu vou intervir, eu vou agir, e os planos que eu tenho para você vão acontecer. Não acabou, acaba quando eu digo que encerra. E Deus, Jacó não expressou isso, a Bíblia não diz que Jacó fez um canto, expressou isso, diz que ele não falou, mas Deus, Jacó está fugindo, e Deus intervém nessa história e diz, olha, é assim, assim, assado que vai acontecer, porque o pai
O nosso Deus conhece o nosso coração. Conhece a nossa tristeza, conhece os nossos medos, aquilo que nós erramos e nós achamos que não tem mais solução. Quando comecei a minha empresa, eu fui sócio do meu irmão. Meu irmão, ficamos juntos durante 1 ano e meio, 2 anos. E, como toda boa sociedade de parente, a gente brigou. Brigou feio mesmo. Cada um foi para um lado, fechamos o pau. Mas como minha mãe tinha ponto de safena já, nossa família sempre se deu muito bem. A gente falou, Márcio, perante os nossos pais, a gente vai, beleza, brincamos, contamos piada, tudo sem que ninguém perceba. A gente foi bom nesse negócio aí. A gente fez, achou que estava abafando. Chegou o Natal. Nós passamos o Natal em família e trocamos presentes e cantamos Noite Feliz e comemos juntos. A gente riu, se divertiu. Eu saí daquela noite de Natal e falei, cara, perfeito. Ninguém na família notou. Meu pai e minha mãe não notaram. Dia seguinte, minha irmã me liga e diz, Maurício, o pai perguntou para mim, o que aconteceu com o Márcio e com o Maurício? Como é que ele sabe? Como é que ele soube? Maurício, ele notou que estava algo estranho entre vocês. Ele notou que não se engana o pai. Não se consegue enganar o pai. O pai percebe, o pai sabe que aquilo está engasgado, que aquele negócio não está certo. E eu creio que da mesma forma que Deus percebe isso, da mesma forma que nossos pais percebem, Deus também percebe. Eu posso agir naturalmente, como se estivesse tudo normal, tudo perfeito, de boa, cantando piada, andando de bicicleta, fazendo festa, jogando futebol. Mas Deus diz, eu sei que tem um negócio no teu coração que está te machucando. Eu sei que tem uma coisa que não está acertada na tua vida. Eu sei que você vai ter que uma hora ser confrontado por isso. E Deus tratou a gente de uma maneira assim, totalmente sobrenatural. A gente se afastou, meu irmão voltou para Itajaí, eu fiquei em Jaraguá. Meu irmão estava na época se separando da esposa também. Era tragédia em cima de tragédia. E eu visitei uma mulher, fui levar o pastor Alan da primeira igreja batista em Florianópolis para conversar com uma mulher lá, da Assembleia de Deus. Eu só fui de motorista, gente. Eu só fui de motorista. Eu não sou de atrás de profeta, não. O Maurício não é disso. Eu fui para levar o pastor Alan, que estava decidindo se ia ser pastor da igreja ou ia continuar na Siluma, junto com... que ele era filho do dono da Siluma, do Salcírio Cosarim. E terminando, o Alan conversou com ela em particular, eu não sei o que conversaram. Terminou, ela veio falar comigo e perguntou, está tudo bem com você? Eu falei, tudo bem, eu tenho. O que você faz? Eu tenho minha empresa. Legal, bacana, tá, não sei o quê. E a mulher perguntando uns troços chatos assim, né? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está não sei o quê? Eu falei, cara, mulher chata pra caramba, só vim como motorista aqui, cara. Daí ela para assim, olha para mim e fala assim, Maurício, tem um homem na tua vida. E Deus está dizendo para ele, se mata. Se mata porque os teus negócios acabaram, o teu casamento está acabando, se mata. E Deus está dizendo uma resposta para ele, dizendo o seguinte, não faz isso, você tem muita coisa pela frente ainda. Ela parou, olhou para mim e falou, é teu irmão. Coisa doida. Eu saí de lá, foi uma sexta-feira, sábado de manhã liguei para o meu irmão, falei, Márcio, não sei se acredita ou não, se quer acreditar ou não quer. Aconteceu assim, 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 assado. Foi a única vez que aconteceu isso na minha vida, gente. Isso não é regra. Foi a única vez que aconteceu isso na minha vida. E se quiser escutar, escuta, foi assim, assim, assado. Ele perguntou que horas era isso, mais ou menos. Eu falei, a hora, 3 e pouco da tarde, 4 da tarde. Ele ficou em silêncio e falou, à tarde eu estou aí. Eu estava em Itajaí. E à tarde ele veio, nós conversamos. Ele estava na BR, aquele horário, e ele estava sentindo no coração isso. Maurício, eu saí do banco, eu perdi minha empresa, eu estou me separando. Cara, joga teu carro, joga na frente de um caminhão e se mata. Todo mundo vai dizer que foi acidente. Naquela hora Deus interviu. Nos abraçamos, choramos. Hoje somos mais do que irmãos. Será que existe? Se é que existe isso? Somos muito mais ligados, somos muito mais amigos do que nós éramos. Mas Deus interviu. Eu não consegui enganar meu pai, ele não conseguiu enganar nossos pais.
Mas Deus falou, eu conheço o que está acontecendo e eu vou agir. E talvez você que está ouvindo hoje à noite, essa história, tem história na tua família, com teu pai, tua mãe, filhos, né, parente. E Deus está dizendo, você tem que resolver esse negócio. E da mesma forma que quando Jacó foi se encontrar com Esaú, se você olhar o texto, Jacó preparou tudo, mandou os servos ir na frente, mandou as crianças ir na frente, para dizer, cara, eu vou trabalhar o coração de Esaú. Jacó não sabia que Deus já estava trabalhando no coração de Esaú também. E os dois se abraçam e choram e se tornam irmãos novamente. Deus está disposto a derramar a sua graça para restaurar os laços familiares. Talvez tenha pessoas aqui ou na internet que estão nos ouvindo, que já brigou com o pai, não fala mais com o pai, não fala mais com a mãe, não fala mais com o irmão. Eu quero dizer que Deus tem projeto para restaurar isso. Embora possa parecer impossível, Deus tem projeto para restaurar isso. E Deus tem todas as ferramentas de tratar os corações, de fazer mudanças que nós nunca imaginaríamos que poderiam acontecer. Então Esaú, ele teve essas promessas de Deus ratificadas. Jacó teve as promessas ratificadas e vai, continua caminhando. E diz que ele para na beira de um poço. Ele foi procurar o tio dele que é o Labão. O pastor falou que era o Lambão, que é um cara que fez um monte de rolo, né, enrolado pra caramba. E ele senta lá, cansado. E tchan! A mulher mais linda do mundo aparece. Ele olha assim, aquela mulher maravilhosa, uma roupa que deixava ver só o olho, né? E ele olhou para ela, aquela mulher maravilhosa, que chamava-se Raquel. E Jacó diz, cara, meus problemas estão todos resolvidos agora. Achei o amor da minha vida. Achei aquela que pode encher de brilho os meus olhos novamente. Achei aquela que vai satisfazer os meus desejos. Achei aquela que vai ser a alegria da minha casa. Achei aquela que vai encher o meu coração de júbilo. Né? E ele encontra Raquel e ele pega, diz assim o texto em Gênesis 29, 9 a 12. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que ele era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo para o seu pai. Né? Andei vendo ali que essa pedra do poço pesava o bicho. Né? Mas ele que era o cara assim de meditar, coisa e tal, para se mostrar para a mulher, né? Deixa que eu pego a pedra aqui. Então, o cara queria vender o peixe, né? Então, mas ele se apaixonou pela Raquel. E conta toda a história e chora. Eu acho que ele estava, aquela viagem estava cansando ele. Cara, eu preciso falar para alguém o que aconteceu. Eu não sei que história que ele contou. Talvez ele falou, olha, o Esaú pisou na bola comigo, eu sou injustiçado, né? Ninguém me compreende, pobre de mim, ó vida, ó dor. Talvez ele mudou um pouco, não sei que a Bíblia não conta o que ele contou, mas talvez ele deu uma mudadinha na história. Né? E a Raquel vai contar tudo para o pai dela, para o Labão. E o Labão, o pai de Raquel, oferece um emprego para Jacó. E Jacó diz que não quer salário. Cara, se você me der sua filha, eu trabalho para você 7 anos de graça. Caraca! Você faria isso não? Apaixonado assim, a mulher ali? Ou talvez só um mês, uma semana. Né? 7 anos é tempo, né, gente? Então diz que em Gênesis 29, 15 a 21 diz, Labão diz para Jacó, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me o que quer de salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos. Mas quem está interessado em olhos, né? Aqui, pelo menos, mostra que não estava. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Quer dizer, a embalagem estava mais bem empacotado o negócio. Né? Algumas traduções dizem que ela tinha olhos baços assim, só vi essa palavra na Bíblia. Mas algumas traduções mais radicais que era meio vesga, parece. Olhava de lado para eles. Então, como é que você está? É verdade, a Bíblia tem algumas traduções que dizem que esse era o texto, certo? Como Jacó gostava muito de Raquel, ele disse, trabalharei 7 anos em troca da Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que qualquer outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos
por Raquel. E olha que romântico. Mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Nem não tem tempo de passar, 7 anos trabalhando ali para o pai, de graça, certo? Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto, quero deitar-me com ela. Estava matando o cachorro ali, rapaz. Traduzindo em bom português, chegou a hora de ir para a cama com ela. Chegou a hora, gente. Eu estou 7 anos esperando. Quando Jacó falou ali o acordo, eu quero casar com a Raquel, o Labão ali não é um acordo, né? Sempre digo assim, sempre consulte um advogado antes, é bom. Né? Escreve no papel o contrato ali, né? Porque depois o Labão dá uma de João sem braço e fala, entrega a Lia. Não entrega a Raquel para ele, certo? Então, ele ficou 7 anos com ela, na esperança de que Labão entregasse a Raquel, que era a paixão da vida dele, que ela queria preencher o vazio do seu coração, que era aquela que ia satisfazer suas necessidades emocionais, físicas, espirituais, blá, 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 tudo que tinha, certo? Vamos olhar um pouco dentro do coração de Jacó. Jacó cresceu vendo a preferência de seu pai por seu irmão. Então, ele tinha essa carência, porque ele cresceu numa casa em que nitidamente o pai tinha preferência pelo filho. Ele abusara de seu pai Isaque ao enganá-lo, fazendo passar por quem não era. Terceiro, mentiu para o seu irmão, foi conivente com o plano de traição de sua mãe. Teve que fugir de casa e perdeu o contato com sua mãe amada e com seu pai. Essa era a situação dele, certo? Provavelmente um sentimento de culpa muito grande, um vazio estava dentro do seu coração. Ele era um irmão desprezado, abusador, explorador e que vivia totalmente errante na solidão. Então, quando ele viu Raquel, ele coloca sobre Raquel toda a sua esperança de felicidade, de alegria. Essa é a mulher que vai dar vida para a minha vida, vai dar brilho para os meus olhos, certo? Talvez ele tinha um sonho, né, de ter uma família perfeita. Todos nós temos um sonho de ter uma família perfeita, né? Mas agora, nesse momento, isso parecia muito distante. Rejeição. Escuta essas palavras que eu vou falar. Rejeição, culpa e desprezo. Você já viveu isso? Alguém aqui, o que está nos vendo pela internet? Cara, eu me senti que eu fui rejeitado. Mandei um currículo para uma empresa, não estou falando só do conceito familiar, e me rejeitaram. Disseram, nós não queremos você aqui conosco. Aquilo doeu para caramba. Certo? Eu fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio. Fui rejeitado. Eu sinto que eu fui desprezado. Né? Eu fui tentar um amor com uma pessoa e a pessoa riu de mim. Né? Não deu nem bola para o meu sentimento e me desprezou completamente. Ou eu sinto culpa por algo que eu fiz no meu passado. Talvez esses 3 sentimentos, esse misto desses 3 sentimentos, faziam parte da vida de Jacó. E esses 3 sentimentos geraram em seu coração um grande vazio, um grande buraco. E ele não conseguia preencher com nada. Ele não tinha, o que eu tenho para a minha vida? Eu não tenho nada. Então, quando ele vê Raquel, ele diz, olha, Raquel é a minha esperança de ter uma família maravilhosa, de ter tudo que eu sempre ansiei na minha vida. Raquel vai ter o poder de me dar essa alegria e a minha felicidade. Pensou que ela poderia preencher o vazio do seu coração. Talvez Jacó colocou sobre a Raquel a pessoa que iria curar as feridas da sua alma, lhe dar compreensão e algum sentido para a sua vida. E aqui, irmãos, reside um grande perigo. Quando nós colocamos sobre pessoas expectativas que elas não têm a mínima condição de suprir. Seja esposo, esposa, filhos, filhas, nada. Eu tenho um vazio no meu peito. Algo que não sei o que é. Cara, não sei. Como é que estão os negócios? Estão bem. A família está bem? Não, a família está bem. Os filhos também, tudo certinho na escola, tudo certinho. Saúde está boa. Estou ganhando dinheiro. Está tudo bem. Cara, sei, cara, tem um vazio aqui no meu peito, cara. Vai num psicólogo. Ele vai te orientar a como preencher esse vazio. Aí ele compra um carro novo. Cheiro de novo, aquela coisa maravilhosa. Né? 3 meses o cheiro sai. Aí ele compra uma casa na praia. Compra uma casa num sítio. Aí ele vai morar em outra cidade. Aí ele troca de emprego. Eu encontro com essa pessoa 6 meses depois, ela diz, cara, não sei, rapaz, continuo
um vazio aqui no meu peito. Você não está bem casado? Estou, cara, estou bem casado. Os filhos estão tudo bem, o emprego está bom, está tudo certo, mas tem um vazio no meu peito ainda. A coisa não anda. Jacó carregava esse grande vazio. E meu irmão, eu já carreguei esse vazio na minha vida também. Minha família não é uma família perfeita, mas está longe de ser um grande abacaxi. Os pais de minha mãe se davam muito bem, tinham suas rusgas de vez em quando. Me dei sempre bem com meus irmãos, com exceção daquele episódio que aconteceu, mas nos damos até hoje muito bem. Eu quis fazer escola técnica em Curitiba, fui lá, passei, fiquei entre os 10 primeiros. Até meu tio, ele não acreditou, porque ele começou lendo o último, ele passou, vai ser o último lá embaixo. Acreditou, mas ele passou em 10º, coisa de louco. Acho que eles achavam que eu era meio burrinho mesmo assim, né? Então, passei lá em 10º lugar, passei para a Escola Técnica Federal de Santa Catarina, fiz o primeiro vestibular, passei para a engenharia, na primeira. Fiz o segundo vestibular, passei na primeira, para a Federal, Florianópolis. Mas, cara, tinha um vazio aqui dentro. Eu não sei o que era. Estava tudo certo. Estava tudo perfeito. Mas tinha um negócio que eu não sabia explicar. Meu pai era um homem maravilhoso. Eu não tenho traumas com meu pai, nem com a minha mãe. Mas eu tinha um vazio no meu peito. E um dia, minha esposa foi morar em frente à Igreja Batista em Florianópolis. Eu escutava a igreja cantando lá embaixo. Sábado à tarde, sábado à noitinha, domingo. Eu dizia, mas o que esses caras vão tanto na igreja, Cacilda? O que tem tanto para fazer lá? Desculpa a Cacilda ali, que eu falei agora a Cacilda ali, né? O que vão tanto fazer lá? Né? E um dia eu resolvi criar coragem e entrei naquela igreja. E a pessoa que está dirigindo o culto falou essa frase do Blaise Pascal. O Blaise Pascal é um físico e matemático. Ele diz o seguinte, essa pessoa falou para a plateia, para todo o público dos jovens que estava lá. Existe um vácuo em forma de Deus no coração de cada homem ou mulher, que não pode ser satisfeito por nenhuma coisa criada, mas somente pelo Deus Criador que se fez conhecido através de Jesus. Não existe um vazio. Deus nos fez e Deus nos programou. E Deus deixou um buraco ali dentro. Nada vai preencher esse vazio. E aquilo foi como um soco no meu peito. Eu saí dali assim, desnorteado com essa frase. Isso foi em, sei lá, novembro. Eu fiquei com aquilo até abril, dentro do meu peito, com isso aqui do meu peito. Em abril, voltei na igreja, aceitei a Jesus, dia 1º de abril, e me converti e entreguei ao Senhor Jesus. Eu posso te dizer com toda certeza que esse vazio no meu peito foi preenchido. Jesus preencheu o vazio do meu coração. Jesus preencheu isso que faltava na minha vida. E hoje eu sei que não vai ser carro, não vai ser emprego, não vai ser a minha esposa, não vai ser meus filhos que vão preencher o vazio do meu coração. Tivemos crises enormes em nossa família, muitas vezes com filhos, com trabalho, na empresa. Mas Deus sempre me deu alegria no meu coração na medida que eu precisava. Esse vazio só Deus pode preencher, né? Jacó tinha expectativa de que Raquel ia preencher esse vazio no coração dele, certo? Mas diz que Labão engana Jacó e dá outra filha para ele, aquela dos olhinhos lá, né? Que tinha olhos baços, certo? O enganador, o especialista em enganar, agora é enganado. Vai comer do próprio veneno. Diz que ele dorme, né? As festas duravam vários dias lá. E os caras bebiam legal, né? Bebiam um vinhozinho assim. E a mulher ficava, né? Falei, só os olhinhos aqui, né? Aparecendo, né? E o cara meio travado, né? Diz que ele foi para a noite de núpcias. E ele vai dormir com a Raquel. E de manhã, quando acorda, que nasce o sol, ele descobre que dormiu com a Lia. Né? Pensou o baque assim do Jacó? Assim, caraca, meu. Nem é que eu vim amarrar meu burro. Né? Parece impossível, mas a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. E daí Jacó diz em 29, 24, Gênesis 29, 24, Jacó diz para Labão, por que você me enganou? É até irônico, né? É como se ele estivesse dizendo, como é que tem alguém mais enganador que eu? Mais safado que eu? Né? Aí, o interessante que Labão diz, não, então você trabalha mais 7 anos. Ele trabalha mais 7 anos para receber a sua tão esperada Raquel. Deus usou a astúcia de Labão para disciplinar Jacó. Deus usa pessoas externas para nos moldar aos nossos projetos. Deus usa pessoas externas para nos moldar.
Muitas vezes Deus usa circunstâncias adversas não só para nos levantar e moldar, mas também para tratar o que Ele deseja mudar dentro de nós. Quer mudar, né? Eu vou para a escola, pego um professor que é detalhista. Eu tinha uma mãe que era detalhista, estou falando do meu caso, estou dando um exemplo. A mãe que era detalhista, que as coisas tudo certinho no lugar. Na escola, a professora chata, pega um chefe chato, e a pessoa diz, cara, não aguento mais trabalhar naquela empresa. Talvez você devia pensar, gente, mas que Deus está tentando me moldar desde que eu era criança. E eu não consigo. E eu não deixo Deus trabalhar na minha vida. Deus está querendo trabalhar, mudar meu coração, mudar minha maneira de pensar. E eu continuo na mesma forma, fazendo as mesmas coisas. Então Jacó percebe que é enganado e fica mais 7 anos trabalhando por aquela que seria a razão da sua vida, o amor da sua vida, aquela que queria preencher o vazio do seu coração. Mas nós já vimos que, coitadinha da Raquel, já não tinha chance de fazer isso, porque só Deus pode preencher o vazio do coração. Vocês são namorados que olham um para o outro assim, meu amor, você vai me fazer feliz? Eu vou fazer você feliz. Não vai, não vai. Você não tem esse poder, nenhum de nós tem esse poder de fazer isso. Nós podemos dar momentos felizes, podemos ter um relacionamento bom, mas aquela paz do coração, somente Deus pode dar. Então, Jacó trabalha mais 7 anos, né? Nesse tempo ele fica com a Lia. Imagine agora a Lia, a coitadinha da Lia. Imagine a decepção dela. Lia, como ela sentiu sabendo que era a menos amada, que Lia era a rejeitada. Da mesma forma que na casa paterna havia competição entre os irmãos, agora Jacó começa a ter uma competição de esposas. Uma quer ser mais amada do que a outra. Assim como Jacó esperava que Raquel ia ser a alegria da sua vida, a paixão que iria dar significado para ela, a Lia e a Raquel colocam sobre Jacó essa expectativa. E que ele vai ser aquele que vai amá-las e vai dar para elas sentido para a vida delas, né? Lia talvez se sentisse um lixo. E ela resolve lutar para conseguir o amor do seu esposo. E aqui tem uma coisa bem interessante. Lia, ela resolve lutar por esse amor. Porque ela entende que somente Jacó pode dar para ela o amor que ela precisa, para dar sentido para a vida dela. Em Gênesis 29, capítulos 31 a 34, diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben. O primeiro nome de Lia era Ruben, que o significado significa: o Senhor viu a minha infelicidade. Uma mulher angustiada, que sabia que não era amada, sabia que era o banco de reserva. E ela diz: agora certamente o meu marido vai me amar. Eu dei um filho para ele, a Raquel não dá filhos, agora ele vai me amar. Mas não acontece isso. Aí ela tem um segundo filho. Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada e deu-me também esse. Ela repete a mesma oração. Deus viu que eu era desprezada pelo meu esposo e me deu agora um outro filho. E esse nome significa Simeão. Simeão quer dizer isso, porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada e deu-me também esse. Ela deu um terceiro filho, engravidou de novo e deu à luz a mais um filho e disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim. Que desespero, né, gente? Que coisa horrível. Ela tentando desesperadamente ser amada pelo seu esposo. E tentava fazer isso através da gravidez, uma atrás da outra. Vários filhos, né? E disse que deu esse terceiro filho, e diz: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso o seu nome será Levi. Os 3 filhos que Lia teve com Jacó, foi para conquistar o amor do seu marido. Se sentia desprezada. E ela lutava ardentemente para que isso fosse resolvido. Todos nós, irmãos, temos essa necessidade de sermos amados, de pertencermos a um grupo, de termos pessoas a quem nós podemos nos relacionar. O homem é feito disso.
Nós podemos dizer que não, eu gosto de fazer via internet, eu gosto de ficar longe. Nós temos necessidade disso, certo? Eu posso assistir um culto na internet, pela internet? Posso. Eu sei que talvez esteja vendo, Deus abençoe você. Eu sei que Deus abençoa. Mas nós queremos comunhão. Nós queremos pessoas próximas de nós. Queremos pessoas que nós possamos nos relacionar, conversar. E os 3 filhos dela, ela tinha essa expectativa de que isso iria acontecer. Mas não acontece. Mas parece que Deus começa a trabalhar agora no coração de Lia, e Lia começa a entender que, não, Jacó não vai me satisfazer. Jacó não vai me dar esse amor que eu preciso. Eu vou mudar meu foco. Eu vou dirigir meu foco para Deus. Deus pode me satisfazer. Deus pode dar razão para a minha vida. E diz em Gênesis 29, 35, que ela tem um 4º filho. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: dessa vez, louvarei, quem? Ao Senhor. Ela entendeu que o Jacó jamais poderia dar esse amor, esse reconhecimento, essa graça, essa dizendo: eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa, mas eu te amo do mesmo jeito. Eu te amo como você é. Você não vai conseguir me enganar. Eu sei que os teus anseios estão sobre Jacó, mas eu sei que eu só posso satisfazer os desejos do teu coração com o meu amor, né? E ela diz que ela dá o nome de Judá. E diz a Bíblia que então ela parou de ter filhos. Ela teve esses filhos todos. No 4º filho, ela entende o projeto de Deus para a vida dela, e ela diz: dessa vez eu vou louvar o Senhor. 1º, 2º e 3º, quero ver se Deus está vendo a minha situação, quero ver que Deus veja o que eu estou passando, quero ver que Deus veja que eu não sou amada. Mas agora ela diz: Jacó não vai me atender, gente. O Jacó não vai conseguir dar sentido para a minha vida, não vai conseguir tratar o meu coração. E nasce o 4º filho, o Judá. E a Raquel? Aquela mulher maravilhosa, linda, Miss, né? Em Gênesis 31, lembra da competição das mulheres lá, as 2 esposas? Somente a beleza física, linda, maravilhosa, não satisfazia mais a Raquel. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, mas eu quero agradar minha esposa e eu não tenho filhos. E em Gênesis 31 ela diz: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Imagina o Jacó dizer: gente, eu sou Deus para fazer esse negócio, eu tenho poder sobre isso. Eu não posso fazer isso, está ficando louca. Eu não posso satisfazer isso, eu não posso resolver esse problema. Então, irmãos, não se constrói uma família feliz a partir de maternidades, mas a partir da graça de Deus que agiu através de uma mulher rejeitada. Ao redirecionar o objeto da sua adoração para ele, ao invés da quantidade de filhos, Deus satisfez a necessidade dela. Irmão, Deus abomina a idolatria. A Bíblia toda fala disso. E quando nós colocamos nossa expectativa de satisfação em qualquer outra pessoa ou coisa que criamos, nós estamos criando um ídolo em nosso coração. Se eu me casar com fulano, eu vou ser feliz. Se eu me formar na faculdade, seja lá qual for o curso, aí eu vou me sentir realizado. Se eu fizer o meu mestrado, cara, isso vai preencher totalmente o vazio do meu coração. Eu preciso do mestrado, preciso do doutorado, do pós-doutorado, seja o que for. Eu preciso disso. Eu preciso porque eu tenho vazio no meu peito. Se eu conseguir aquele emprego, cara, naquela empresa, eu tenho certeza que ali eu vou ser feliz. É o sonho que eu tenho. Desde que eu sou pequeno, eu passo na frente daquela empresa, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero trabalhar lá, vou ser feliz. Se eu conseguir morar no exterior, cara, meu sonho é morar no exterior. Quero morar lá no país tal, que eu vejo na internet, eu estou estudando o idioma, tudo. Lá eu vou ser feliz. Somente Deus tem a capacidade de, pelo seu amor, preencher o vazio do nosso coração. Somente Deus, pelo seu amor, tem a capacidade de preencher o vazio do nosso coração. Quantas histórias, e como podemos ver o agir de Deus em todas essas lutas, tramas, culpas, dificuldades. Deus nunca fugiu do seu propósito. Deus disse: o que eu prometi que Abraão, isso vai acontecer.
Isso vai acontecer. Deus tem promessa para a sua vida. E as promessas para a sua vida vão acontecer. Deus tem o poder. Deus diz que a palavra dele não volta vazia. E talvez se você hoje entrou aqui dizendo: tem coisas na minha vida que eu sei que meus projetos não vão acontecer nunca mais. Acabou. Eu fiz aquela burrada, eu fiz isso. Deus está dizendo: não acabou. Eu que digo quando acaba. Eu que digo quando encerra. Eu que digo quando encerrou o assunto. Na minha família eu tive um outro tio, além do tio Zé, que era irmão do meu pai. O nome dele era Satiro. É um nome bonito, né? Satiro. Ele também gostava de umas caninhas. Também gostava de umas caninhas, assim. Era chegado. Ele era maquinista da rede ferroviária. E um dia ele caiu uma madeira nas costas dele. E ele ficou muito mal. Isso fazem 70 anos atrás aí. E pegou tuberculose e estava para morrer. Estava cuspindo literalmente sangue. Eu falei ontem com o filho dele. Queria confirmar essa história. E ele está muito mal. E a família algumas pessoas já estavam levando flores, pensando que tinha morrido. E toda a família tinha pensado que tinha acabado. Ele falou que minha mãe nem deixava nós entrar no quarto dele. Mas um pastor da Assembleia de Deus veio visitá-lo. E orou por ele. Ele foi curado instantaneamente. Na semana seguinte ele foi fazer a tal da chapa, o raio-x, né? Os médicos olharam os 2 pulmões e disseram: não, trocaram o exame. Não pode ser. As pessoas disseram: tinha acabado os planos para você, Satiro. Mas Deus disse: não. Esse meu tio teve filhos, né? Ele teve 2 filhos, um eu conversei com ele, que é o Paulo. O Paulo tocou na Assembleia de Deus, na banda, há muitos anos. Tocava pistão, tocava trompete. O outro filho, Elias, foi maestro da Assembleia de Deus durante 25 anos. 25 anos maestro da Assembleia de Deus. Então lá atrás, quando alguém disse para o tio Satiro: acabou, você vai morrer. Eu disse: não. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer na tua vida. E olha só os filhos que vieram, a família na igreja, maestro da orquestra, quantos cultos ele tocou. Quantos cultos a igreja foi abençoada por aquela banda. Pessoas que se converteram, aceitaram a Jesus. Então, às vezes nós olhamos, irmãos, a fotografia, apenas um ponto. Nós não estamos vendo tudo o que está acontecendo. Não se fixe apenas no ponto do que está acontecendo na sua vida hoje. Talvez esteja vendo apenas uma foto. Mas tem muito filme para passar ainda. É como se você estivesse fazendo um buraco numa cerca, você olha naquele buraco, começa a ver pessoas passarem, e você toma... O que está acontecendo do outro lado? Mas você não sabe que tem um monte de gente vindo atrás. Você não sabe o que vai vir. Então Deus diz: olha, eu posso mudar essa história. O amor de Deus pode mudar isso. O amor de Deus pode voltar a fazer com que os propósitos de Deus voltem na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus é um Deus de restauração. Aliás, Ele é especialista nesse negócio. Ele é especialista em restauração. Ele é especialista em quando dizem: acabou. Ele está dizendo: não. Eu tenho outra história. Então, irmãos, que nessa noite você possa refletir sobre a sua vida. Porque nós temos o costume de quando não nasce o Isaac, nós tomamos providências do nosso jeito. Quando a briga dos irmãos, nós tomamos providência do nosso jeito muitas vezes. Mas Deus diz: olha, eu tenho uma maneira de fazer isso de forma diferente. Mas nós temos a tendência de resolver do nosso jeito. Eu não estou falando de passividade total. Às vezes eu tenho que sair e procurar a pessoa. Às vezes eu tenho que ir até um lugar para resolver aquilo, certo? Eu queria encerrar essa ministração lendo um texto de Jeremias, que eu acho um texto que mostra muito dessa situação, como nós vivemos, como nós fazemos as coisas. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2:13. Diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Deus falando para o povo de Israel. 2 crimes. 1, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Eles deixaram eu de lado. Eles me tiraram da vida deles. Eles não têm mais nada comigo. Eles não quiseram isso. Mas eles não ficaram sem um Deus. Nós sempre criamos outros deuses. E diz que eles fizeram outra coisa. Cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Nós, muitas vezes, não queremos seguir o que Deus quer para a nossa vida.
e eu vou construir a minha cisterna, o meu jeito. Eu quero fazer daquele jeito que eu acho que funciona. E Deus diz, eu tenho água viva para dar para você. Eu tenho uma água que vai fazer com que você seja transformado, possa ter uma vida plena. Digo, não, Deus, eu quero fazer do meu jeitinho. É uma água suja, barrenta, mas eu quero controlar, eu quero ter o controle disso. Eu não quero viver pela fé do que Deus tem para mim. E o que Deus está propondo, irmãos, é dizendo isso. Eu transformo a vida das pessoas. Famílias trágicas, como essa história aqui. Histórias trágicas de família, talvez como você tenha, você que está ouvindo a gente pela internet. Mas Deus diz, eu tenho o poder de transformar, porque a minha palavra não volta vazia. Deus tem promessa para você, Deus falou para você, coisa talvez no passado, e hoje você diz que acabou. Não acabou. Não acabou. Deus diz, acaba quando eu digo que acaba. Encerra quando eu digo que encerra. E seja qual for o rolo, o abacaxi da sua vida, o problema que teve, se você não se sente amado, foi rejeitado pelo seu pai, rejeitado pela sua mãe, rejeitado por quem quer que seja, ou sente culpa por algo que você fez e que às vezes é inconsertável. Tem coisas que são inconsertáveis. Sabe? Uma vez eu vi um pastor dizer que perdão é aquilo que a gente pede quando não dá para pagar a conta. Se eu dou a ré no meu carro ali e eu bato no carro de alguém, eu não digo, cara, me perdoa. Não, eu pago. Cara, leva lá no concerto e eu vou pagar isso aí para você. Eu errei, eu bati no teu carro. Mas eu posso atropelar alguém, matar alguém. Não posso dizer, cara, eu vou pagar, eu vou resolver isso aí. Eu não tenho como resolver isso. Perdão é aquilo que eu faço, que eu peço quando aquilo não tem como ser resolvido. É a única coisa que eu posso pedir é perdão. Vamos ficar de pé, eu queria orar com vocês. E eu queria dar uma oportunidade para, se você foi tocado pela palavra de Deus nessa noite, que você viesse aqui na frente e colocasse isso diante do Senhor. E dissesse, Deus, eu sinto culpa de algumas coisas que aconteceram. Deus, eu sinto o peso de algumas coisas na minha vida. Eu quero colocar isso diante de Ti, Deus. Tomei decisões na minha vida, no meu passado, que foram erradas, seja na minha família, seja na minha vida pessoal, com os meus filhos. E eu queria pedir perdão por isso, Deus. Porque eu sinto essa culpa. E eu sei que o Senhor é um Deus especialista em tirar culpas. Ou talvez você diga, não, eu tenho colocado a minha esperança em coisas, em profissão, em emprego, em hobby, em que quer que seja. Ou na minha esposa, ou no meu esposo, ou nos meus filhos, achando que eles vão dar a razão da minha vida. E Deus está dizendo, não é aí, você está errando de novo. Você está fazendo a mesma coisa de novo. Não coloque esperança nisso, porque eles vão te frustrar. Só eu que nunca frustro. Eu nunca frustro. Eu sou o Deus que de Isaac, de Jacó, de Abraão. Eu sou o Deus que nunca falha. Então nós vamos cantar uma música aqui agora. Você se sentiu tocado no seu coração e quer dizer para Deus, Deus, hoje chegou a hora de eu declarar que eu reconheço que só o Senhor pode ser a minha fonte de água viva. Só o Senhor pode suprir a necessidade do meu coração. E eu quero essa água viva no meu coração. Eu quero sentir essa alegria no meu coração novamente. Eu quero sentir que só Tu pode preencher aquilo. Porque eu me perdi, eu caminhei por lugares distantes. Eu fui procurar coisas em outros lugares para me satisfazer. E quanto mais eu andava, mais longe eu fiquei do Teu propósito. E mais vazio eu tinha no meu coração. Então vamos cantar agora. Se você sentir tocado por Deus, queira orar. Não vai acontecer nada aqui na frente, não vai ter um fogo do céu, pelo menos não é normal que aconteça, mas você vai sair e vai dizer para o Senhor isso, e vai falar para Deus isso, e Deus vai certamente ouvir a tua oração. Deus vai ouvir a tua oração e vai dizer, filho bom e fiel, filho bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, vem cá, que eu vou tratar essa tua alma. Amém? Depois nós vamos orar aqui, tá? No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus,
levou toda a nossa dor, toda a nossa culpa. Ele já colocou na cruz. Ele levou essa culpa, Ele levou essa dor que nós tínhamos no nosso coração. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Bem alto agora, igreja. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Levanta aí teus braços, louva. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Confessa, igreja, confessa, tu és Jesus, Filho. Fecha aí teus olhos agora, fecha aí teus olhos. Tu és Jesus, Filho. Levanta aí teus braços, mas confessa com tudo que tem no teu coração. Confessa agora, com tudo que tem no teu coração. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és. Tu és. Bem forte, bem forte. Tu és. É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ainda mais uma vez, irmão. Irmãos, muita coisa ainda quero que aconteça na minha família, com minha esposa, com meus filhos. E eu oro todos os dias sobre isso. Todos os dias. E algumas delas não têm a menor aparência de que algo está acontecendo. Todo culto eu oro sobre as mesmas coisas que eu quero ver acontecer. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu já vi Deus fazer coisas na vida da minha família que eu nunca imaginei que podia ter acontecido. Todo dia eu oro pelos meus filhos, oro pelo meu casamento, pela minha esposa. Eu oro todos os dias. Algumas coisas não aconteceram ainda. Algumas parecem que nunca vão acontecer.
mas eu não creio no que eu estou vendo nos meus olhos. Eu creio na fé de um Deus que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Eu creio num Deus que, quando eu oro algumas coisas pela minha família, Deus está dizendo: está orando tão pequeno, Maurício, por que está orando tão pequeno? Eu tenho muito mais coisa para fazer na família, na tua família ainda. Eu tenho muito mais coisa, ora coisa maior, Maurício. Eu creio nisso. Eu queria que nós orássemos agora. Você coloca a mão no seu coração, fala com o Senhor sobre as tuas frustrações, aquilo que não aconteceu, e sobre aquilo que você quer que aconteça na vida da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, porque nós temos um grande Deus. Nós não temos um Deus que é limitado, que não pode fazer algumas coisas. Tua palavra diz que nenhum plano teu pode ser frustrado. Tu és o dono de ouro, de toda a prata, de todo o poder. Tu és o Senhor Deus que move o coração do rei para onde quiser. Tu és o Deus que abre o oceano, Deus, mas muito mais poderoso do que abrir o oceano. Tu és um Deus que age no coração das pessoas, agiu nos nossos corações. Eu te peço, Deus, sobre as nossas famílias, encerrando essa série de pregações que tivemos, que tu tenhas misericórdia dos erros que fizemos, Deus. Mas nós temos certeza, Pai, que tu és um Deus poderoso para fazer grandes mudanças, para que o teu nome seja exaltado através das nossas famílias, Deus. Para que as pessoas olhem para nossas famílias e digam: eles têm um grande Deus. Essa é a explicação. Essa família tem um grande Deus. Que o nome seja louvado e exaltado através da vida do meu casamento, dos meus filhos, para a glória do teu nome, Senhor Deus. E eu peço pela vida de cada irmão que esteve aqui na frente, que tu ouviu a sua oração, que tu recebeu essa oração, e que, Senhor Deus, os teus projetos, aquilo que eles pediram para ti, Senhor Deus, no silêncio do coração que tu ouviu, tu estejas, Pai, atendendo as tuas orações dentro da tua vontade, Pai. Tira toda a culpa, Deus, tira todo o passado. Tu és um Deus que diz que todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não podemos mudar o passado, Deus, mas nós temos um Deus que tem grandes futuros para nós. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Tua misericórdia se renova a cada manhã, Deus, e eu te agradeço por isso. Muito obrigado, Deus, que possamos exaltar o teu nome, possamos, Senhor Deus, exaltar, Senhor Deus, a grandeza da tua santidade através da nossa vida e das nossas famílias. É que nós te pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado já, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A igreja pode sentar.